Bom dia! Bom dia, seja muito bem-vindo, você que está nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo você que nos visita algumas vezes, seja bem-vindo você que está aqui todo domingo. É um prazer receber você aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Caio, nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto e a partir de hoje a gente vai começar essa série chamada Graça, uma surpreendente solução de Deus. E eu quero te dizer que uma coisa que me intriga muito é pensar por que algumas pessoas não gostariam de acreditar que o cristianismo fosse verdadeiro. Por que será que algumas pessoas até torcem para que o cristianismo não seja algo real? Eu entendo que a versão do cristianismo com a qual alguns de nós cresceu, algumas pessoas faz as pessoas não quererem acreditar que ele é real. Algumas pessoas foram machucadas, talvez, por um cristão, por alguém que se dizia cristão, por alguém que frequentava uma igreja. E o que eu não entendo é o seguinte: quando uma pessoa, qualquer um de nós, aprende os princípios que Jesus ensinou, eu não consigo entender porque ao ver os ensinamentos de Jesus, alguém não quer acreditar que ele é real. Quando alguém pratica os ensinamentos de Jesus, eu não consigo entender porque que por alguma das razões, por alguma das coisas tão preciosas que Jesus ensina, alguém torce para que isso não seja real. Blaise Pascal, um matemático do século XVII, ele falou algo muito interessante. Ele disse assim: quase que invariavelmente as pessoas formam as suas crenças não baseadas nas provas, mas naquilo que elas acham atraente. Ou seja, se a gente fica atraído por algum conceito, por alguma ideia, o nosso corpo, a nossa mente começa a trabalhar para quase tudo aquilo, para dar razões, para que quase tudo aquilo seja verdade, para que aquilo seja algo real. Porque quando alguém acha algo atraente, a gente quer acreditar que aquilo é verdadeiro. Quantas coisas tão atraentes ao nosso redor que a gente se esforça para acreditar que é real, mas não é. Quantos filmes a gente se envolve, quantas séries a gente se envolve, a gente chora, a gente ri, a gente toma como verdades, mas aquilo é só uma ficção. Quem já não viu isso? A gente queria que aquelas histórias fossem reais. Eu, como amante de filmes, gostaria que muitos daqueles filmes fossem verdadeiros, mas não são. E a versão original do cristianismo era algo tão atraente que eu não consigo entender por que as pessoas hoje não iriam pelo menos torcer para que ele fosse algo verdadeiro. E o cristianismo era atraente no início, porque Jesus era alguém extremamente atraente. As pessoas simplesmente se sentiam atraídas à pessoa que Jesus era. O cristianismo do primeiro e do segundo séculos conquistou povos pagãos, mudou a cultura do Império Romano, foi contra tudo o que se acreditava naquela época no qual ele nasceu, e ganhou de tudo isso. Porque tinha algo atraente nele. E essa coisa atraente se resume a uma única palavra na minha concepção: graça. Graça é aquilo que a gente mais gosta quando a nossa culpa é exposta. Graça é aquilo de que a gente mais anseia quando a gente vê que nós somos culpados. Seus pais chegam em casa, você é pequeno, seus pais chegaram em casa e a TV está quebrada. Por quê? Porque você estava jogando bola na sala, dentro de casa, apesar de que seus pais foram bem claros ao te proibir de fazer isso. Não tem para quem você jogar a culpa.
Seus irmãos não estavam em casa, só você. E naquele momento, a coisa que você mais gostaria de receber é graça. Ou talvez sua esposa te chama para uma conversa que você sabe que é daquelas. Sabe aquele precisamos conversar hoje? Ou seu marido fala isso para você. Você sabe que você pisou na bola. Você sabe que merece ouvir uma bronca bem dada. Mas o que você mais deseja naquele momento em que você sabe que merece algo ruim é graça. Você está querendo receber uma coisa que você não merece. E ainda assim você deseja, você anseia receber isso. A definição que a gente vai usar nessa série de graça é que graça é o favor não merecido, nem possível de ser obtido. É alguém estar ao seu favor quando deveria estar contra você. É alguém que você deveria procurar porque teve um estranhamento, um conflito no seu relacionamento com ela, e a culpa é sua, no fim das contas. Mas essa pessoa procura você antes de você ir até ela se desculpar. A graça é esquisita. Ao mesmo tempo que você deseja receber graça, nós temos uma dificuldade tremenda de dar graça aos outros. Já pensou nisso? Graça é algo que a gente quer receber, algo que a gente precisa receber, mas é extremamente difícil de dar. Você nunca consegue merecer graça. Eu nunca mereço receber graça. E como a gente vai ver hoje e nos próximos domingos, graça de fato é a solução surpreendente para quase tudo em nossas vidas. Pelo menos no que tange relacionamentos, ela é a solução para tudo nas nossas vidas. E quando a gente se der conta desse conceito, do que a Bíblia chama de graça, do que Jesus ensinou e do que está por trás dessa solução tão incrível, tão surpreendente de Deus para nós, a gente vai ver que de fato, com graça, a gente tem uma solução que às vezes é surpreendente para quase tudo nas nossas vidas. Assim como você nunca consegue planejar uma festa surpresa para você mesmo, a partir do momento que você, já pensou, a partir do momento que você planeja uma festa surpresa para você mesmo, já não é mais surpresa. Já pensou sobre isso? Mas com a graça é do mesmo jeito. A partir do momento que você acha que merece a graça, você automaticamente perdeu. Você não pode reconhecer e nem receber graça, se esse for o seu coração, de que você acha que merece. Você só recebe graça quando você está convencido de que não merece ela. A graça, ela é cheia de contradições. A graça é cheia de coisas estranhas nela. A graça, em geral, é experimentada no contexto de relacionamentos. Por isso que é a solução para quase tudo. Se a gente falasse, é a solução para todos os problemas de relacionamento, a gente está certo em falar isso. A gente precisa de graça em cada relacionamento que a gente tem. E a graça só pode ser experimentada quando existe um desequilíbrio em algum relacionamento. Pelo menos momentâneo. Alguém é mais forte do que o outro naquele momento. Precisa da graça. Alguém está mais correto do que o outro. Precisa da graça. Alguém é mais puro do que o outro, precisa da graça. Alguém é mais justo do que o outro, precisa da graça. E geralmente, nós não estamos desse lado que eu citei. E nós precisamos da graça. E aí, a graça, ela age. A graça se torna necessária nesses momentos, que está tudo desequilibrado na nossa relação com o outro. E isso é o que torna o cristianismo algo único, algo precioso, algo valioso. Nenhuma outra religião, moderna ou antiga, exibe esse conceito de graça como o cristianismo exibe. Já parou para pensar nisso? E essa é a razão pela qual Jesus
teve que aparecer aqui na terra como um homem, como uma pessoa de carne e osso. Porque a graça só pode ser experimentada no contexto de relacionamento. Então Jesus apareceu aqui para ele modelar, para ele mostrar para a gente como isso funciona. Queria falar um pouquinho de João, o apóstolo João. Ele foi um discípulo, provavelmente um dos que viveu por mais tempo. E ele viu muita coisa acontecer enquanto Jesus estava aqui na terra. E quando ele decidiu escrever o que ele viu de Jesus, ele começou assim, em João capítulo 1, versículo 14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, que veio do Pai, cheio de graça e verdade. Não um equilíbrio entre graça e verdade, não é 50-50, mas 100% graça e 100% verdade. Jesus nunca era desonesto. Ele sempre falaria para você o que ele estava pensando sobre o seu coração. Mas ele também sempre falava algo com o objetivo de ajudar, de estimular as pessoas para irem até Deus. Não para machucar, não para se vingar de nenhum de nós ou de qualquer pessoa. Mas quando a gente olha para nós, é difícil, não é? Agir como ele agiu. Porque sempre nós tendemos a um dos dois lados. Ou é mais verdade, ou é mais graça. E sempre há um desequilíbrio. Ou somos da verdade, aqueles que falam na lata, não importa o jeito que vai falar, mas fala. Ou somos apenas graça. O que importa é a paz, a harmonia, a convivência agradável com todos. Mas Jesus era os dois, ao mesmo tempo, o tempo todo. E João, ele foi selecionando, o Espírito Santo ajudou João a colocar as melhores histórias ali, os melhores relatos dessa passagem de Jesus aqui na Terra, para mostrar para a gente como que isso funcionava na prática. Ele estava lá quando Jesus encontrou um cobrador de impostos, numa rua toda empoeirada, um judeu traíra para os judeus, que cobrava impostos do próprio povo e ainda pegava um extra para ele, para encher o próprio bolso. As pessoas odiavam os cobradores de impostos, era uma briga muito grande. E aí em Marcos capítulo 2, versículo 14, diz assim: passando por ali viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. E não só isso, Jesus decidiu depois disso ir jantar na casa de Levi, que nós conhecemos como Mateus, que escreveu o Evangelho. Ele decidiu ir naquela noite jantar com Levi e os amigos dele. Mateus chamou seus amigos, todos cobradores de impostos. Se um judeu vê aquilo, para os judeus é a reunião das piores pessoas da sociedade naquela época. E aí eles foram jantar junto com Jesus. E os fariseus, os líderes religiosos da época, foram perguntar para os discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? E Jesus responde no versículo 17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Essa é a natureza da graça. A graça incomoda, a graça perturba as pessoas. A graça nos deixa sem graça. Jesus não sente nojo de comer com pecadores. Jesus ama os pecadores. Jesus toca nos pecadores. Jesus gosta de ouvir suas histórias. Jesus topa viver junto com eles e sofrer junto com o peso do pecado deles. E quando os pecadores percebem isso, eles começam a gostar de Jesus. Jesus é o cara legal, é o cara bacana, é o cara que aceita, é o cara que acolhe. Eles começam a pensar: nossa, esse cara se interessa de verdade pela minha vida. Ele não usa o que eu faço para me julgar como um impedimento para chegar perto de mim. E quando a gente pensa
e quando a gente gosta genuinamente de alguém, o que se passa no nosso coração? A gente tem vontade de agradar essa pessoa, não é? Quando a gente gosta de alguém, a gente quer agradar ela. A gente quer fazer o que é bom para ela. A gente quer deixar ela feliz. E é assim que a graça funciona. Não como uma lei que se obedece por medo, por obrigação, mas como um amor do qual a gente quer corresponder ao outro. Em outra situação, Jesus estava ensinando no templo, quando os mestres da lei trouxeram uma mulher que estava sendo surpreendida em adultério. Em João 8, do 3 ao 5, diz: os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Ninguém aqui estava pensando na mulher. Ela estava no meio de homens hostis, sem defesa, talvez nem estava vestida direito. Parece que ela foi arrastada do momento instantâneo do ato para essa roda de religiosos. E ninguém ali, percebam que ninguém ali estava tendo misericórdia dela. E aí Jesus começa a escrever no chão e depois ele fala, no versículo 7. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Os mais velhos começam a sair, depois os mais novos. Todo mundo vai embora. Do versículo 10 ao 11, diz: então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Jesus não inventou desculpa para o pecado dela. Ele disse claramente: você está vivendo uma vida de pecado. Mas ao mesmo tempo, ele disse: eu não te condeno. Toda a filosofia de autoajuda que a gente ouve diz coisas do tipo: você é especial. Você não precisa sentir culpa. Você só tem problema porque seus pais herdaram isso e passaram os problemas deles para você. Essa teologia é falsa. Jesus olha para mim e para você nos olhos e diz: você é culpado mesmo. Agora você não vai pagar pelo seu erro da maneira como você merecia pagar. Porque eu vou pagar por você, pelo seu erro, pela sua culpa, pelo seu pecado. E é por isso que eu acredito que essa é a razão principal pela qual todo mundo deveria querer que o cristianismo seja verdade. O tempo todo Jesus se inclina para pessoas quebradas, pessoas defeituosas, pessoas que são acusadas, pessoas culpadas. E chama essas pessoas para perto dele. Chama todo mundo para seguir ele. Você se enxerga assim? Você se enxerga como alguém que é quebrado, culpado, quebrado? Você é uma pessoa quebrada por dentro do seu coração? Você é uma pessoa que se sente acusada pelos seus erros, pelas suas falhas? Você acha que você está além das possibilidades de ser consertado por qualquer um? Você entende que se você fosse julgado por um padrão objetivo, você ia fracassar? E a culpa e a sentença que iria ser dada a você, você jamais poderia pagar. Você se enxerga nesse espectro? Você entende isso? Que com você mesmo, consigo mesmo, não existe uma esperança de salvação, de conserto para a sua vida. Você sozinho não consegue, eu sozinho não consigo. E essa é a mensagem da graça. João estava lá também no fim da vida de Jesus. E quando ele viu Jesus pregado ali na cruz, João viu uma das maiores expressões de graça que seus olhos poderiam relatar, presenciar. O povo observava Jesus ali na cruz. As autoridades ridicularizavam Jesus. E um dos criminosos gritava: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós.
E aí em Lucas 23, do 40 a 41, diz que o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. A esperança aqui não era de que ele merecia algo. Ou, de alguma forma, eu vou compensar com essas palavras o mal que está acontecendo comigo. Mas esse homem tinha esperança de receber algo que ele não merecia receber. Ele mal conseguia respirar para falar, da maneira que ele estava crucificado também. E mesmo assim, num ato de desespero, ele fala para Jesus, no versículo 42, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Se Deus não ouvisse a oração de pecadores, Ele não ia ouvir a oração de ninguém. É melhor Ele ouvir a oração de pecadores. Para nós é melhor Ele ouvir a oração de cada pessoa na terra. Ele não só ouve a oração de pecadores, mas Ele responde a oração de pecadores. Porque é assim que a graça funciona. Esse ladrão foi perdoado nos últimos minutos de vida. Vai ter o mesmo destino de quem passou décadas buscando a Deus? Sim. E isso acontece porque a graça não é justa. Ela não é justa com esse ladrão. Não é justa com Pedro, que negou Jesus. Não é justa com Paulo, que perseguiu cristãos. Não é justa comigo. Não é justa com você. Se a graça fosse justa, nenhum de nós estaria aqui com essa esperança. Se a gente seguir a versão original do cristianismo, essa versão que Jesus ensinou e viveu, em que a graça está sempre conosco, por que alguém não ia querer que esse cristianismo seja uma verdade? Por quê? Essa é a razão pela qual 2000 anos depois de tudo isso, a gente está aqui falando sobre Jesus Cristo. A gente está falando do homem por trás de toda essa atração. Eu me senti atraído por ver essa graça. E você? Porque essa é a atração na qual o cristianismo exerceu sobre culturas e povos diferentes ao longo de muitos séculos. A graça está fazendo um convite para você hoje. Ela está dizendo: eu sei tudo ao seu respeito. Você não me engana. Você pode até tentar, mas você não me engana. Nem os bonzinhos, nem os mauzinhos. E ainda assim, eu te convido para me seguir. Eu não tenho repulsa pelo que você está fazendo. Eu quero você perto de mim. Isso é o que a graça de Jesus diz para nós. Ao me seguir, eu vou te ajudar a lidar com essa bagagem pesada que você está carregando. Essa bagagem que dói quando você coloca no seu ombro. Eu me lembro de tudo o que você fez. Mas mesmo assim, vou agir como se eu não lembrasse. Vou tratar você de tal forma que depois de um tempo, nem você vai lembrar do mal que você fez. Tem uma pergunta que eu queria que você guardasse. A graça te faz um convite. Você aceita esse convite da graça? Vou orar. Deus, Pai eterno, poderoso, obrigado pela sua graça, obrigado, Jesus, porque o Senhor foi toda a expressão de graça em nossas vidas. O Senhor foi aquele que realmente cuidou para que nós pudéssemos ter uma esperança, algum lugar para ir. Jesus, obrigado por ser 100% graça e 100% verdade. Jesus, obrigado porque o Senhor realmente tem cuidado para que sejamos pessoas que tenham esperança de conserto,
isso não vem em outra pessoa, não vem em outro relacionamento, não vem em um casamento, não vem nos filhos, isso só vem no Senhor Jesus. Só vem em quem o Senhor é. Só vem em quem o Senhor nos ajuda a ser. O Senhor só vem para aqueles que reconhecem que precisam de conserto, para aqueles que estão quebrados, para aqueles que têm uma bagagem que dói. Na verdade, Deus, eu sei que toda a humanidade é assim. Toda a humanidade tem pelo menos uma coisa dessas, ou todas essas. Deus, eu sei que eu tenho cada uma dessas coisas. E obrigado por ter enviado o seu Filho para vir por nós, por cada um de nós. Porque nós precisamos da graça. Obrigado porque a gente não merece. A gente precisa, mas não merece. E a gente nunca vai merecer. A gente nunca vai fazer nada que equilibre essa conta e que faça a gente merecer. Deus, mas eu olhando para Jesus, eu vejo o quanto a graça de Jesus é atraente. O quanto Jesus, o Senhor, é atraente. O quanto o Senhor, sendo 100% verdade e 100% graça, me mostra que eu quero que o cristianismo seja real, seja verdadeiro. E eu sei que é. No meu coração eu sei que é. Eu oro para que todos aqui acreditem que o cristianismo é verdadeiro, é real. Deus, precisamos da sua graça todos os dias, todos os minutos, todas as horas de nossas vidas. Nos ajude, por favor, a viver perto do seu Filho Jesus. Obrigado, Jesus, por demonstrar, expressar a graça de Deus por nossas vidas. Obrigado, fique com os nossos corações e que a gente cada vez mais possa se achegar perto do Senhor, que é muito gracioso. Em teu nome, Jesus, que oramos e agradecemos.